já trabalhei um pouco com soja, com outras culturas, e agora a gente está dando enfoque na cafeicultura, pelo potencial aqui da região, né, de café, de lavouras cafeeiras, e tentando dar um retorno para a sociedade. Então vocês vão ver que o estágio de desenvolvimento do que a gente tem feito, tem muita coisa para avançar ainda, mas a gente já está conseguindo extrair dos dados, né, de sensores remotos e observando o ambiente ao longo do espaço, a gente consegue extrair informações que você indo pessoalmente na lavoura, às vezes não consegue ver. Então, essa que é a grande vantagem. E como o professor Rubens falou, a gente vai trazer também trabalhos de pesquisa dos alunos aqui, de pós-graduação, de mestrado, doutorado, que ainda não estão conclusos ainda, mas já tem resultados muito interessantes para mostrar o potencial da área, né, da ferramenta do sensoriamento remoto e do processamento de imagens. Então, pessoal, quando a gente vai falar no sensoriamento, a gente tenta fazer essa abordagem científica, no sentido de descobrir verdades universais, né, e aplicando os resultados em função do mundo físico, químico e biológico, que é o que a gente vai encontrar nos agroecossistemas, nas lavouras, né, as variáveis que vão ser estudadas, e os processos. Então, o processo já está relacionado a uma dinâmica de ocorrência. Então, vocês vão ver o resultado que a gente obtém não pode ser apenas de uma época, mas tem que levar em consideração o tempo, a variação temporal que está ligada ao processo. E a gente usa um conceito muito poderoso, que é o conceito multi, na área de sensoriamento remoto, que vem do multidisciplinar, que hoje em dia tem tido essa tendência de você não trabalhar só numa área do conhecimento, né? Começar a avançar em outras áreas, né? A informática, que a gente usa muito, a eletrônica, né? E outras áreas que está ligado ao multidisciplinar, multiespectral, que o sensoriamento, vocês vão ver as vantagens, ele tem visão além do que o olho humano consegue enxergar. Então, essa ideia é multiespectral, multiescala. Os dados que a gente trabalha tem diferentes escalas, seja para você estudar toda a América do Sul, ou até uma lavourinha, né, do produtor ali, do pequeno produtor. Então, o potencial é enorme, né, em termos de abrangência. E multitemporal. Então, a gente levanta dados ao longo do tempo, em várias épocas, tentando acompanhar a fenologia da cultura, né, até aplicações de produtos, né, então tem um potencial muito grande ao longo do tempo. Então, a gente está falando um pouco das vantagens. Então, essa perspectiva aérea é interessantíssima, perspectiva aérea regional, você consegue ver o problema ou estudar o seu objeto de interesse de forma bem ampla, né? Então, esse é um potencial muito grande. Percepção além da visão humana, a gente vai mostrar aqui resultado de sensoriamento termal, que é a temperatura, o próprio uso do radar, né? que é outra região espectral de micro-ondas. O termal, termal, a região do visível, né? Tem regiões que é o laser, que você usa o laser para monitorar o objeto. Então, esse potencial além da visão humana. Registros históricos, então tem acervo de dados. Pode ser que você nem pense em fazer sensoriamento remoto, mas tem uma imagem de 10 anos atrás. E você tem dados do campo, e você pode avaliar se aquela imagem tem alguma pertinência para detectar algum padrão na lavoura que pode ser estudado depois no momento futuro. Então, o acervo é importantíssimo. E extrair informações, né? Eu sempre lá na aula de graduação, a gente chega na aula lá para calcular índices de vegetação, eu pergunto assim, alguém já ouviu falar no NDVI? Então, um ou dois levanta a mão, você vê que não é muito conhecido pela comunidade ainda. Mas são índices que detectam o vigor da planta, né? Índice de vegetação, tem índice que detecta a umidade da folha, né? A própria temperatura, que é um índice termal, né? Então, isso é o potencial de usar o sensoriamento como uma ferramenta científica. Porém, nem tudo são flores, né? Então pode ter problema, pode ser caro, pode ter imprecisão também, dependendo que a forma de utilizar. Às vezes exige um conhecimento, né? Você ficar estudando até de madrugada para tentar gerar um resultado. Pode estar descalibrado também.
a complexidade, que é o conhecimento, né? E não resolve todos os problemas. Então a gente tem que usar a tecnologia sabendo das limitações também, né? Então a gente vai fazer essa abordagem, primeiro geral, para contextualizar o sensoriamento. Então, com relação a outras disciplinas, se alguém perguntar ali para mim na cidade ali, Marcelo, você mexe com o quê? Você fala, mexe com sensoriamento remoto. O pessoal não vai saber o que é, porque é uma área, vamos dizer assim, recente. Mas pode ver que ela é a área afim da topografia, cartografia, processamento de imagem, então essa geoestatística, o sistema de informação geográfica, são todas áreas afins, que fazem uma parceria aqui com sensoriamento e por fora aqui outras áreas aplicadas, né? A biologia, a agronomia, a sociologia, a matemática, a física, a química, né? Onde vai ter a relação do sensoriamento com as outras ciências. E aí a gente chega na definição do sensoriamento. Então eu gosto muito dessa definição do Cowell, que é a ciência, a arte e tecnologia para obter informações confiáveis de alvos por meio de gravação, medição, interpretação de imagens e representação digital de padrões de energia, derivada de sensores sem contato. Então a gente estuda, na verdade, que é aquela ideia da visão além da visão humana, né? A gente estuda muito o que foi refletido do objeto, a luz incidente solar no objeto, o que foi refletido, a gente detecta aquela energia e a partir daí você consegue enxergar diferente os objetos que estão na lavoura, no mundo do dia a dia. Você consegue ver a percepção da visão diferente do que convencionalmente a gente entende o planeta, né? Você vai ter uma percepção diferente quando você começa a estudar o sensoriamento. Que aí você vai aprofundando e vai vendo que tudo, na verdade, que a gente enxerga é uma resposta espectral do objeto, que tem a ver com característica de cores, né? Dos constituintes da matéria. Então, por isso que é um potencial muito grande. No caso da disciplina, do estado de desenvolvimento, a gente pega lá a topografia, que é uma disciplina mais antiga, você tem registro histórico de mapas talhados em madeira lá da Babilônia. Então, uma disciplina bem mais antiga, Sesostris media terreno para medir propriedade no Rio Nilo com corda, que já seria um tipo de trena, que já era aplicado como topografia. O sensoriamento ele já data do experimento de Newton, 1666, que ele jogou uma luz branca no prisma e viu que aquilo ali dividiu em várias cores espectrais. Então você vê bem mais recente do que a topografia. Então, se a gente pegar a topografia, ela já chegou num estágio de desenvolvimento que chega uma hora que ela chega no clímax, né? Ela estabiliza. E eu fazendo uma pesquisa recente nos sites de busca de artigos científicos, né? Então aconteceu essa situação interessante aqui, né? Pegando artigos com a palavra sensoriamento remoto, até o ano passado foi feito isso. Então, um crescimento exponencial da disciplina, né? Quando chegamos ainda no limiar, né? No limite de conhecimento disponível. Então, tem muita coisa para ser feita e estudada ainda, né? E aumentando muito o número de publicações. Então, eu gosto de brincar na disciplina aqui com os alunos lá. Quem pega e faz o estudo de uma imagem, de certa forma, já tem um potencial de gerar um trabalho inédito. Porque é muito difícil ter alguém que pegou aquela mesma imagem e estudou o mesmo problema na mesma área. Então, você já tem um resultado diferenciado quando entra nessa área. E a gente gosta muito de trabalhar com o processo de sensoriamento, tratando a disciplina como uma ferramenta científica, que é o processo de sensoriamento remoto, que tem um procedimento de implementação. Primeiro, qual é o problema que vai ser estudado, depois a coleta dos dados, né? Então é uma parte muito importante que às vezes é desprezada, porque pelo conceito a gente viu lá, o sensoriamento se obtém informações sem entrar em contato direto, mas por outro lado pode ter erros. Então como que eu vou ver se o sensoriamento que eu estou fazendo está correto? Tem que levantar dados em campo para testar, para confrontar os meus resultados. Então, isso que a gente chama de medições in situ, né, no local. E também depois a gente coleta os dados do sensor remoto, converte os dados em informação, apresenta a informação para tentar gerar algum tipo de conhecimento
para traduzir algum problema. Para vocês terem uma ideia, como é que isso aqui é importante. Eu estava no meu doutorado em 2006, fazendo amostragem em lavoura, de ferrugem, e depois fizemos uma produtividade de vários pontos na lavoura, amostragem malha. E eu achava, né, tem então uma hipótese, onde tem muita ferrugem vai produzir menos, né? E aconteceu o inverso, na hora que você faz o experimento ao longo do espaço. Aí eu fui ver na literatura os trabalhos da Sara Chalfun, da EPAMIG, dando os mesmos resultados que o meu, só que em pontos, né? E a gente começa a entender diferente. E depois outra coisa que a gente viu também, já em 2009, foi a bienalidade espacial da lavoura. Porque até então o conceito de bienalidade era assim, um ano produz muito no estado, outro ano produz pouco. E a gente viu que aquilo ali era dentro da lavoura. Tinha um pedaço que produzia pouco no ano e o outro produzia muito. Então começou a desmistificar esse efeito da bienalidade e tudo. E a gente viu também que tinha muito efeito da colheita que influencia na bienalidade. Desfolhando muito no momento da colheita uma planta muito produtiva, ela não conseguia produzir no ano seguinte, causando essa variação espacial. Então a gente tem que levantar essa infraestrutura de dados espaciais para conseguir mapear as áreas e muitas variáveis já estão disponíveis. Se for fazer um estudo em nível de estado, eu já vou utilizar os contornos das divisões políticas dos municípios que o IBGE já fez. Impossível eu medir os municípios tudo de novo, da divisão política já. Então a gente tem que usar essa infraestrutura já disponível, que são essas variáveis, né? Então desde hidrografia, o uso da terra, os índices, né? E outras variáveis de divisões. Então aqui informações auxiliares isso aqui do IBGE, né? Onde eu obtenho informações de polígonos, de áreas. Hoje em dia tem os dados do Geoportal do Café, né? Então a gente já tem, até em 2018, assim, eu entendi que não é um resultado bem preciso, mas tem que conferir, mas já tem lá de todo o município, de todos os municípios de Minas Gerais, né? Os polígonos de lavoura, né? Achei riquíssimo esse resultado, trouxe até alguma coisa aqui. Então, a gente tem que trabalhar com essas infraestruturas, até chegar no caso extremo aqui, né, isso aqui é uma complexidade maior. Está vendo uma imagem aqui? É um cubo de imagens da mesma área, em várias regiões espectrais. Aqui é a ideia da visão além da visão humana. Então, a gente consegue extrair muitas informações e chegar em resultados inéditos. No caso, então, vamos passando um pouco de cada um desses, né, obtenção de dados in situ, que é um pouco cansativa, pode ser demorada e cara, que é aquela amostragem de solo na lavoura, e a gente faz hoje em dia amostragem em malhas amostrais, não é mais aquela amostragem convencional que eu aprendi na agronomia, que era só o zigue-zague e fazia a média. Hoje em dia você tem a amostragem com a coordenada do ponto, para depois fazer um mapa daquela variável, né? Então, um exemplo aqui do Matheus, fazendo um levantamento de ferrugem na lavoura. E isso tudo georreferenciado, olha lá, né? O Jonathan aqui também, e o Matheus fazendo o levantamento dos pontos, onde depois iam ser gerados mapas de ferrugem. Então, o exemplo de malhas, né? Ela pode ser regular ou irregular, ou associada a uma classe de solo. O importante é que isso seja georreferenciado e a gente consegue mapear. Um exemplo prático de malhas, isso aqui na NKG, então uma lavoura que foi estudada a bactéria do café. Então, isso aqui é uma perspectiva, né, do Google Earth. Você vê a lavoura mais inclinada, aqui já é um mapinha bidimensional, né, que você já consegue estabelecer distâncias aqui, isso aqui, nesse caso aqui a terra está plana, né, que é o caso que você converte a superfície redonda em plana. Então, a terra plana existe, mas numa projeção cartográfica, né. Esse caso aqui é a Cafu em Jaci. Então esse aqui foi o doutorado que eu falei para vocês da ferrugem. Então a gente fez uma amostragem de 67 pontos. Está vendo que ela é irregular nesse caso aqui, ó? Porque a amostragem é cara. Então muitas vezes você tem que reduzir alguns pontos e aumentar a densidade em outros, né? Diante da necessidade. Isso aqui já é em Mato Grosso, né? O pessoal adaptou
um sistema de coleta com motocicleta e um cano de PVC para fazer coleta de amostra, ou pode ser de uma forma convencional, com trado e pás mesmo. E também, na amostragem in situ, a gente tem que usar artifícios para conseguir extrair informações do ambiente. Então, um artifício que não é tão preciso, mas que já te dá um balizamento, por exemplo, essa escala de notas da Boldini, né, que foi um trabalho, não foi publicado, mas ela fez um livrinho aqui para a biblioteca, que foi muito útil para estabelecer uma escala de notas em função do enfolhamento da planta. Tem problema porque é relativo, né? Você pode ter uma planta pequena que vai dar a escala nota 5 e uma planta grande nota 5, que a grande vai ter uma área foliar maior, considerando o enfolhamento. Então, mas é um critério já que pode ser usado. A colheita de frutos. Isso aqui também tem que tomar cuidado quando vai fazer pesquisa. Às vezes você tem que pegar o fruto que está no chão também, que já caiu, varrer, para contabilizar exatamente a produtividade. E tomar cuidado também, quem mexe com produtividade, às vezes fala assim, a produtividade foi tanto, a produtividade de frutos, né? Porque tem produtividade que é de folha, de matéria seca da planta, para diferenciar bem essa variável. Escala de nota para doenças, então ferrugem, cercóspora em folha, pragas, caso da broca, a gente viu nesse caso aqui, correlação direta com a produção, com a produtividade, onde broca alta caiu muito fruto e reduziu a produtividade, já foi direta, no caso diferente da ferrugem. Cercóspora em frutos, né? Então, algumas doenças aí chave da cultura, né? Bicho mineiro, então também é uma praga que dá para mapear na lavoura, para você ver o padrão. Então a gente tem que avançar muito nisso, né? Na aplicação variável também, porque eu estou vendo aí os relatos, os produtos são importados, são muito caros, os insumos aplicados em lavoura. Então tem que tentar reduzir ao máximo essa aplicação, além do impacto ambiental e tudo, né? Então a gente tem que tentar uma relação do dado do sensor com a amostragem de campo para tentar minimizar aquele processo cansativo de ir lá coletar, e o sensor já está passando ali a cada 5 dias, dependendo do sensor, 6 dias, né? Então tem uma variação temporal de passagem, e depois de uma correlação com dados in situ, a gente consegue mapear a variável sem precisar ir para o campo. Também mapeamos mancha anular, né, causada por vírus, no cafeeiro, na época apareceu muito isso. Dados meteorológicos, é importante ter em campo, mas já estamos avançando em imagens, né, na tentativa de já absorver isso de forma sinótica, né, do estado inteiro, mas ainda é interessante você ter uma variável lá coletada na lavoura. E agora os dados de sensores, que a gente fala que são os dados radiométricos, né, que é geralmente obtido por câmeras. Então são sistemas acoplados no satélite, que tem que ser calibrados, né? Então, vai trabalhar em cima de uma plataforma aérea, ou uma plataforma terrestre, ou orbital. Então são os diferentes níveis aí de coleta de dados. Esse caso aqui do ônibus espacial, a partir de 2001, uma missão de 15 dias, eles levantaram todo o relevo da superfície terrestre. Então foi um avanço muito grande. Isso aí melhorou o zoneamento do estado, em termo climático, e a gente está explorando isso em nível de lavoura também, para determinar a curva de nível, cálculo de declividade, para saber onde é mecanizável ou não, e outras aplicações, né? No caso da topografia. Então, uma série de dados que a gente tem que explorar. Como obter? Uma das formas é utilizar alguns sites de catálogos de dados. Então esse é um catálogo da USGS, Serviço Geológico Norte-Americano. Eu gosto muito desse catálogo porque ele já vem com a imagem na posição correta, ela já vem georreferenciada. Então a imagem que eu bato, e às vezes com nível de processamento mais elevado. Você não tem que saber pegar o dado bruto e extrair dali a informação. Ela já vem com nível de processamento mais avançado, já para o usuário final.
Então isso facilita muito. Uma pessoa que não tem conhecimento muito grande na área, ele consegue processar as imagens. Que é a ideia que a gente usa aqui na disciplina de sensoriamento na UFLA. Então eu mostro lá o catálogo, e é difícil estimular o pessoal a baixar a imagem, porque a imagem é muito pesada, né, uma cena muito grande, mas a ideia é que o pessoal consiga baixar e já consiga mexer, gerar índices, né, recortar a imagem na área de interesse. Então, potencial muito grande. E também, isso aqui a gente chama de biblioteca virtual de sensoriamento remoto. Vamos até fazer um artigo com o pessoal aqui do doutorado, já está mais ou menos escrito, validando a biblioteca. Já é uma forma muito mais fácil de adquirir o dado, mais pontual, com a ênfase na série temporal. Então eu clico num ponto no terreno e eu extraio ali uma série de 10 anos de chuva, de temperatura naquele ponto. Então, ou de índice de vegetação, NDVI, EVI. Esse aqui é do INPE, tem da Embrapa também, que é a SATVEG, essa anterior é a SERESVIL. Não está com problema de atualização, né, para dados de chuva. Mas tem outras bibliotecas também, né, mundiais, não só essas duas aqui brasileiras. Esse aqui é o catálogo de imagem do INPE, também funciona para adquirir imagens. O APIR já é uma biblioteca virtual da NASA, com a USGS, né, que já é muito interessante também, mas assim, a dificuldade aqui é em inglês, mas muito fácil de usar. Você adquire o dado em médio por polígono ou por vários pontos, em malha, você entra com a malha de pontos já referenciada e já extrai várias informações. E é bem confiável essa plataforma, nós temos tido bons resultados. E a evolução, né, vamos dizer assim, máxima, né, que a gente conseguiu ver é esse Google Earth Engine, que é um Google Earth que você consegue programar para fazer uma rotina de script e extrair informações de grandes áreas até, fazer coisas assim. Uma pessoa consegue fazer coisa que antigamente tinha que ter 200 pessoas trabalhando. Hoje em dia, uma pessoa sabendo a programação do Google Earth Engine, resolve esse problema que teria que ter um esforço de muitas pessoas. Por outro lado, exige um conhecimento em programação em Python, né, mas que não é uma linguagem também muito difícil de aprender. Nós trouxemos resultados aqui de uso do Google Engine com os dados do Geoportal do Café. Vocês vão ver que já extrai informação do estado inteiro, né? Então, e qual que é a vantagem? Isso fica em supercomputadores. Eu não consigo processar no meu computador desktop mais. Eu nem estou vendo mais vender computador desktop. Se eu quiser comprar aqui em Lavras, porque eu gosto muito de trabalhar com desktop, preciso processar a imagem, não vende mais. Agora vende só o celular hoje em dia. É difícil achar uma loja de informática. É uma tendência já de cada vez mais você acessar dados em nuvens de processamento, que é esse caso. Então tem um supercomputador lá do Google, na Califórnia, você entra com os dados e eles estão rodando lá naquele computador deles, não é mais na sua máquina ali. Então o poder de processamento é muito maior, né? No caso de alguns problemas em que a gente tem que começar a pensar de forma crítica no sensoriamento, é o tamanho do pixel. Pixels de diferentes tamanhos, com diferentes alvos. Olha esse caso aqui, ó. A resolução espacial do pixel misturou o alvo, né? Então, esse conhecimento de qual que é o dado de sensor mais usado, estava até conversando antes aqui da palestra, tem gente querendo já identificar a área útil, onde só tem planta de café, que é que desconte a entrelinha, né? Então, você já vai ter que usar um pixel com a resolução muito maior para não ter esse problema de mistura do pixel. Por outro lado, quanto maior o detalhamento, mais pesado de processar e também problemas de extrair informação. Pensa lá na planta de café, se eu tiver pixel de 3 centímetros, caso do drone. Aí eu já vou ter problema. Uma folhinha que está em cima sombreou a de baixo. Aquela sombra de uma folhinha vai sair na imagem. E aí eu começo a ter problema de sombra devido ao alto nível de detalhe do meu pixel.
Que foi o caso que lá em Mato Grosso a gente mapeou as lavouras de soja usando pixel de 250 metros, que tivemos um resultado muito melhor, usamos uma técnica de determinar erros, de incerteza sobre a lavoura, e conseguimos fazer com uma imagem mapear todo o estado, usando um pixel maior. Então vai muito da finalidade, porque quem não é muito da área já quer usar a imagem de maior resolução espacial possível, que você enxerga detalhe muito grande, mas pode não ser o melhor caminho. Principalmente quando você vai falar no sensoriamento remoto para fazer ciência. Às vezes usar um pixel de 10 metros, de 30 metros, isso vai ser um produto gratuito, um dado que você consegue baixar e utilizar, não tem que ficar fazendo missão de fazer o voo, e consegue extrair informação às vezes mais confiável. Então isso a gente está pesquisando bastante, mexendo com diferentes resoluções. A resolução espectral, então tá, essa resolução, essa cor aqui do arco-íris é o que o olho humano consegue ver, então, por isso chama visível. Para cá seria alta energia, né, que é usado muito em medicina, esses outros tipos aqui de energia, e aqui a gente já usa mais para sensoriamento remoto, de objetos terrestres, né? Então, nessa região aqui de micro-ondas, né, a gente usa o radar, o infravermelho termal, né? Então a gente não trabalha só com a região do visível. Isso aí dá um grande potencial para calcular índices, né? Então a gente faz essas curvas, que não é só imagem, né, o sensoriamento, a gente trabalha com dado numérico também. Então eu consigo pegar uma imagem em diferentes comprimentos de onda, cada comprimento de onda uma imagem, e estabelecer a assinatura espectral. Essa aqui é a assinatura da vegetação sadia. Aqui são os pontos de absorção da água. Então, quanto mais baixo aqui, mais água na folha. Aqui também, ó. Que isso aqui é infravermelho médio que a gente fala. Aqui é infravermelho próximo. Aqui mais alto, mais sadia. Porque a folha, os espaços intercelulares ali do mesófilo, né, cheio de água, ele vai retroespalhar muita energia no infravermelho, então ela reflete muito. Então, se o olho humano enxergasse infravermelho, na região do infravermelho, a gente ia ver a planta na cor do infravermelho, que é o que predomina aqui. Mas a gente não enxerga nessa região, a gente enxerga nessa região aqui do visível. E olha onde é o pico mais alto, no verde. Por isso que a planta sadia fica verde, porque é o que destaca, ela absorve por causa da clorofila no azul e no vermelho, né? Caiu até na prova hoje lá, né? Na banda do azul, o resultado da absorção, né? Que é devido à clorofila na folha. E à medida que ela vai senescendo, a folha secando, a assinatura original muda. E o princípio do índice de vegetação do NDVI, que é um dos mais conhecidos, a gente pega a informação do NIR, que é infravermelho próximo, e do vermelho. Então essa diferença aqui que vai dar a ideia do vigor na folha e na planta, né? Então, mas tem problemas, né? No momento de adquirir imagem, que eu estava falando problema de sombra. Então isso aqui já é um resultado de livro antigo, né, na área de sensoriamento, mostrando que o plantio, como se fosse um plantio em linhas, e o efeito da posição solar determinando o sombreamento, até afetando a linha paralela. E isso vai mudar a temperatura, né? Então é muito importante que o Sol, você conhecer a posição solar para depois até corrigir a imagem. Nos métodos de correção atmosférica, você tem que ter o azimuth solar, a altura solar, o horário que a imagem foi adquirida, a época do ano, porque vai alterar a irradiância solar também, dependendo da época do ano. Se for inverno, é menor, ou verão maior. A latitude do ponto, né? Então isso tudo tem que ser considerado no momento de fazer o sensoriamento, para adquirir boas imagens e de qualidade, para que funcione a técnica, né? Outra coisa importante, conhecer características temporais da cultura que está sendo estudada. Se for estudar trigo lá nos Estados Unidos, não adianta, na época que está com gelo no solo, eu querer imagem para achar trigo, não vou achar nunca. Então você tem que conhecer o desenvolvimento da cultura. No caso do café é mais simples, porque é uma cultura perene, qualquer época do ano você vai achar o café. Mas aí vai ter que saber, será que o café
está maior, menor, começar a verificar essas variações e também as diferentes fases de desenvolvimento. No caso de uma florada, vai mudar a característica espectral da imagem, do que a planta muito enfolhada, depois na época da produtividade muda também, para tentar chegar no momento e fazer previsão de safra, ou identificar pontos com problemas na lavoura. Então, você tem que estudar a cultura a fundo, né, para tentar identificar e verificar o potencial do sensoriamento para captar essas variações. No caso de softwares de processamento, a gente já falou um pouco das bibliotecas, mas trouxe aqui mais software gratuito, que é muito bom também, o QGIS. Já é um software com interface para quem gosta de clicar em ícones, né? Ele facilita muito. O R, que a gente está começando agora aqui na disciplina, que é uma programação que no início parece que é mais difícil, mas depois você ganha muito tempo, porque com uma linha de comando você gera 16 mapas, né? Com uma linhazinha assim escrita. No QGIS não, você tem que fazer os 16 mapas e tudo, né? Então, e tem softwares comerciais também, ArcGIS, Envy, que já está cada vez mais difícil da gente trabalhar com software comercial. Gostaria até de parcerias, mas infelizmente a gente só tem desconto educacional e acaba que a gente está indo para a linha gratuita e eu estou gostando bastante, porque a gente acaba aprendendo mais, tem que pesquisar mais, tem que estudar, às vezes, uma função, você aprofunda o conhecimento, e o software pago, às vezes, ele facilita tanto, e você fica muito dependente da ferramenta. Então, mas é importante saber um pouquinho de cada um também. Eu, quando comecei a fazer sensoriamento, eu fiz a disciplina para aprender software comercial, eu tinha muito isso aqui no doutorado. Eu fazia a mesma disciplina, fazia de novo, mesmo se tinha passado, eu fazia de novo, porque queria aprender mais. Isso aí na pós-graduação, né, quando tinha tempo também. Aí tive a oportunidade de aprender softwares diferentes. E a análise, aí a gente entra muito na parte estatística, a geoestatística, o SIG, que são outros métodos de análise espacial, para trabalhar com os dados, fazer cruzamento de informações, uma série de análises, que é potencial enorme. E inteligência computacional também. Então, já um pouco mais pesado computacionalmente para processar, mas a gente consegue resultados melhores, realmente, usando técnicas de inteligência artificial ou computacional. Então, um exemplo do R, tem um comando do R que é o Spectral Indices. Aqui estão só as bandas, né? Mas tem um comando Spectral Indices, ele gera 16 índices de vegetação de uma área, né? Então, e o software gratuito, né? Você baixa lá da sua casa, não paga nada, vai ter que comprar o computador apenas, né? Já facilita muito, se for pensar se algum produtor, alguma pessoa quiser entrar nessa área, né? De aprender isso, né? Então, aqui o QGIS também, isso aqui é São Paulo, né? O exemplo de uma imagem Landsat, já é com interface, para usar nos ícones. E aqui uma tela de ferramenta de processamento, com rotinas prontas. Então a área desenvolveu muito, né? Se vocês terem uma ideia, quando eu formei em 2001, teve uma greve aqui na UFLA, fechou a biblioteca. Nossa Senhora, você não tinha o conhecimento que você tem hoje na internet. Praticamente apagou tudo que você tinha de opção de evoluir, né? Hoje está muito mais fácil, né? Você consegue livro na internet sobre o assunto, né? Tá muito interessante esse momento que nós estamos vivendo. Então, vale a pena investir, né? Estudar. Para interpretar as imagens, a gente usa muito essa pirâmide como referência em termos de ordem de complexidade. Então, o que é o primeiro mais fácil de entender de uma imagem quando você vai processar? A primeira coisa que você vai destacar os olhos é a cor, né? E também a localização. Se meus dados são georreferenciados, eu já tenho o polígono da minha área, eu já consigo recortar a imagem no meu local de interesse. Então, seria a complexidade mais fácil, né? Complexidade primária. E aí depois nós avançamos para outros elementos mais complexos. Textura da imagem, então a água tem a textura lisa,
uma área de floresta já é textura rugosa, e aí você já vai tendo outro tipo de interpretação do alvo. Porque muitas vezes você não vai ver o alvo com detalhe, então vai ter que usar artifícios de interpretação para conseguir chegar no seu objetivo. Depois, terciária, você já envolve alguns cálculos matemáticos, por exemplo, calcular a declividade. Eu tenho que ter o dado de altitude e, a partir daí, usar um algoritmo para calcular a declividade. Ou o aspecto, que é o ângulo horizontal na região de maior declive. E aí, os métodos superiores, a gente vai usar informações colaterais, que são dados auxiliares, então já tem que fazer pesquisa. Convergência de evidências, ter conhecimento sobre os fatores que vão afetar a lavoura, para saber o que causou aquele padrão na imagem. Então vai ter que ter um conhecimento adicional do problema. E usar os conceitos multidisciplinares, né, de todas as áreas envolvidas, o máximo possível, para chegar numa resposta mais adequada, né, de detecção do problema e monitoramento. Então a gente usa muito no software a representação vetorial, essa de área aqui é muito importante, a de pontos também, a gente usa mais essas de ponto e de polígono. Ponto no caso da amostragem, então um ponto vai definir coordenadas x e y e z e do atributo, e o polígono vai definir minha área de interesse. Então a gente fala que esse dado é o dado vetorial. Então, geralmente é o contorno da propriedade, o contorno da lavoura, é a borda, o limite. Então, aqui já é os dados do geoportal. Esses vermelhos aqui, ó, são as lavouras de café no município, em vários municípios. Aqui, Lavras, ó. Lavras, Ribeirão Vermelho, Ijaci, você vê Ijaci, pouco café, ó. Olha aqui onde tem muito, ó, Nepomuceno, muito café. Então, você já tem uma geovisualização de um contexto das regiões produtoras vizinhas. Então isso facilita muito para quem vai fazer prestação de serviço ou venda de maquinário, venda de insumos. Né? Por que eu vou vender muito insumo para Ijaci? Né? Que não vai ter muito consumidor. Então isso aqui já é a ideia da visualização sinótica. Né? Então já tem essa base de dados para todo o estado de Minas Gerais. O dado raster ou matricial já são as imagens. Aqui as imagens são monocromáticas, mas a gente faz composição misturando 3 imagens para gerar uma imagem colorida. Aqui um exemplo do Landsat, 8, então 7 bandas espectrais, cada banda uma região de comprimento de onda diferente, e a partir daí eu vou gerando os índices, né? Então nós temos o valor de brilho, que é a resolução radiométrica. E no caso do índice de vegetação, esse brilho aqui vai ser o valor do NDVI, e cada pontinho aqui na imagem é um pixel, que vai ter um valor de brilho da imagem. Então, esse valor de brilho que a gente usa para fazer correlação com os dados in situ, extrair informações da imagem e tentar detectar os objetos. Esses comandos aqui, porque esse aqui é tudo no R, né, que foi feito. Então, o raster brick ou stack, ele faz o empilhamento das bandas num único arquivo. Então, para facilitar a manipulação dos dados. Aqui o exemplo dos valores de brilho, de um pedacinho aqui na imagem, né? Então a gente usa muito esse estudo de malhas e verifica se o valor que eu amostrei no campo corresponde a essa informação de brilho do pixel. Esse resultado, isso aqui já é de Chapada dos Guimarães, é outro tipo de raster que a gente pode gerar. Isso aqui já foi feito um Tasselet Cap. Eu quero fazer isso aqui para o café ainda, não fizemos ainda. Tem uma pesquisadora da NASA que usou em pastagem e gerou bons resultados para detectar a qualidade de pastagem. E parece que ele capta zonas hidrotermais, né? Uma imagem bem interessante, que é um processamento no R. Ou classificação da imagem, já para reconhecer áreas. Então, quando eu classifico, eu consigo determinar a área de uma mancha que está ocorrendo na imagem, né? Para depois quantificar até a quantidade de produto que eu vou comprar. E o raster e o vetor trabalham juntos. Então, aqui a imagem raster no fundo e os polígonos de município com um mapa de altitude de municípios aqui de Minas Gerais. A Lavras está aqui no canto aqui. Então, com esse dado de altitude,
nós fizemos com o professor Fábio, agora não sei se foi 2008, para o sul de Minas inteiro, a altitude e a declividade, para saber o potencial de mecanização das lavouras, para a colheita mecanizada do café. Né? A gente estudou, usou um limiar lá, que acima de 20% de declividade a máquina não ia conseguir entrar. Então nem adianta pensar em colheita mecanizada, e aí eu consigo ter um diagnóstico muito mais avançado em termos de regiões. Né? Só que a gente fez isso dentro de lavouras, né? Não foi no município inteiro. Então, uma série de aplicações, a gente divide geralmente aplicações em solos, água, vegetação e área urbana. A área urbana não tem entrado muito, mas é a aplicação potencial do sensoriamento. E aí uma série de aplicações dentro de cada alvo desse. Né? A gente está falando mais com a ênfase na cafeicultura, então tem que pensar no manejo, levando em consideração o solo, o fator técnico, o clima e o fator biológico. Os multidados estão aqui, né, para tentar fazer um melhor manejo da fertilidade. E, por incrível que pareça, a gente tem visto muito resultado interessante de física do solo, mais do que química. Né? Então, e aí você vai ver, assim, muita gente que está coletando dados, você fala, você tem os dados de argila? A pessoa não tem. Tem matéria orgânica? Não tem. E é o que a gente tem visto, maior relação com produtividade, não só de café, com soja também, né? E fazendo amostragem em malha. Então, tem que ser, porque eu não sei, esse experimento em vaso, às vezes, ele está captando uma tendência que não está sendo representativo para a realidade de campo, que é o que a gente tem visto aqui. No caso de monitoramento meteorológico por radiômetros orbitais, interessante esse dado do GOES. Não sei se vocês lembram, há 2 semanas atrás, aqui, geralmente começo de setembro era para chover, né? Não choveu. Então, fiquei curioso, como que está aqui em cima, né? Então, tem essa imagem RGB, que isso aqui já é como se pegasse 3 bandas do GOES para fazer uma composição colorida, para verificar a circulação atmosférica. Então, tinha uma massa de ar quente, está vendo esse vermelho aqui, ó? Era aquele calorão, você olhava para o céu, estava tudo embaçado, cheio de queimada, na beira de estrada, entre Belo Horizonte e Lavras, né? Foi esse dia, 17 de setembro. Então, é isso que a gente quer entrar agora, né? Começar a trabalhar com essas imagens, focando nas lavouras de café. Então, aí, assim, igual o Rubinho falou, depende dos alunos, o pessoal está engajado, envolvido, mas já tem o pessoal que está estudando para a gente conseguir chegar nisso. Mas o potencial é enorme. Que furacão que está batendo lá nos Estados Unidos, ó, detectando perto da Flórida. Então, são imagens muito interessantes. Isso aqui já é vapor d'água. Que o comprimento de onda 6,2 micrômetros, é possível ver o vapor d'água em nível superior da atmosfera. Depois tem níveis mais baixos. O que eu estou pensando em usar isso aqui? Estudo de risco à ocorrência de ferrugem, que depende de alta umidade relativa do ar, acima de 90% para ocorrer infecção. E isso ainda 6 horas consecutivas, senão o fungo não penetra na folha. O esporo ele não consegue germinar e colonizar depois a estrutura celular. Então, potencial da gente ver uma correlação com umidade relativa e usar, porque o potencial é muito grande aqui em termos de resolução temporal. Você já vai ter informação ao longo do dia para já fazer até um sistema de alerta. Isso aqui já é em altitudes mais baixas, né, do vapor, então está mostrando mais o aquecimento que estava aqui na região, né, nesses dias ali de seca, né, o pico a 2 km. Então, isso aqui já é termal, limpa, que você vê, as nuvens mais altas estão mais frias. E quando a chuva ocorre aqui no continente, com esse padrão de muito frio, é porque a chuva está ocorrendo aqui. Então, estava ocorrendo chuva na Amazônia, nessas regiões onde está vermelho aqui, onde está tendo precipitação pluvial. Que, né, é importantíssimo também a gente começar a estudar como está a variação da precipitação nas lavouras.
E o CO2 também, que é um produto aí você vê que estava muito alto, gás carbônico, né? Queimadas nessa época, temperatura muito alta. Né? Então, a ideia é da gente trabalhar muito com isso. No sistema de informação geográfica, trabalhando com esses dados de imagem, é possível fazer estudo de zoneamento também. Então, a gente fez esse artigo aqui, zoneamento, onde está branco aqui, é altamente vulnerável, no caso aqui o café arábica e café canéfora, né, conilon e café arábica. Né, uma tentativa de usar superfície de solo, no caso aqui, só que o solo que na época eu pedi para a Embrapa o dado de solo atualizado, não consegui resposta, acabei usando do IBGE, que era um pouco mais grosseiro. Então o seu resultado vai depender muito das informações que você entrou para alimentar o modelo. Né? Então isso aqui pode ser atualizado, entrar com outras bases, né, na tentativa de fazer zoneamento. Ou então para ferrugem. A gente fez um modelo climático para ferrugem, que é aquele caso que às vezes o aluno chega para mim aqui, professor, mas não tem dado, dinheiro para coletar dado no campo. Eu falo, não, vai lá na biblioteca que você vai achar dados. Então fui lá atrás do artigo do Cuchalapa. Ele colocou o experimento dele, a planilha, no artigo publicada. Só que não fez o modelo matemático, né? Aí eu digitei os dados e gerei o modelo matemático e coloquei no mapa, para ver o cenário de mudanças climáticas, o que aconteceria com as áreas favoráveis à ferrugem. Então, o período atual altamente favorável. Isso aqui, lógico, simulei molhamento foliar 12 horas, como se tivesse 12 horas de molhamento, e só entrei com a variável temperatura. Aí, olha o que acontece em 2080. Vai diminuindo a favorabilidade. Por quê? Aumentou a temperatura. Nem ferrugem vai infectar mais, né? Quanto menos a sobrevivência humana, mas esses modelos, isso aqui já ficou antigo. Você vê o cenário A1B, A2, B1. Hoje em dia o IPCC atualizou os dados, a gente trabalha com já informação em watts de energia, que está sendo emitido do solo. Né? Então os cenários não ficou nisso aqui, né? Os cientistas estão atualizando para melhorar os modelos de previsão de cenários futuros. Isso aqui que é já com apoio aqui dos alunos do laboratório, né? Então o Jonathan avançou muito, eles pegaram, porque essa base do Geoportal, que isso aqui são as lavouras, esses polígonozinhos, e nesse caso aqui a altitude dentro das áreas de lavoura, daquele modelo que eu falei para vocês do ônibus espacial, com missão de 15 dias, estão recortados aqui dentro, declividade, né, das áreas. Então esses dados eles estavam em KML, que é um tipo de dado que você abre no Google Earth. Então, se tiver que baixar todos os dados, converter em shapefile, que é uma outra extensão de arquivo vetorial, e entrou no Google Earth Engine para fazer o processamento lá na Califórnia, no computador lá, e aí foi gerado. Só o shapefile, o Marcos estava me falando ali, quando juntou todas as áreas num único arquivo, deu 1 GB de dados. Só o arquivo de lavoura. Você vê que é 1 GB, né? É pesado para você manipular isso. Então, mas já tem lá no Geoportal. Quem quiser baixar só de um município, né? Começa a ficar mais fácil de fazer isso. Então, foi separado aqui só Candeias e Dundaré. E esse trabalho ele foi enviado para o CIUFA, que é um congresso aqui da UFA, vai ser apresentado agora, o resumo, né? Depois nós vamos converter na publicação ainda, que é o que vai faltar. E aí tem um histograma, né, que isso aqui é importante, para a gente ter um diagnóstico físico de todas as áreas. Então, a maioria das áreas em Minas Gerais, elas estão entre 800 e 1.000 metros de altitude. Então já tem um diagnóstico, né, pensando assim de forma geral. Em termos de declividade, o problema é acima de 20. Pois é, mas não é muita área. Comparado aqui, a maioria das áreas estão menos de 20% de declividade. Então, você vê que você consegue extrair informação do estado inteiro, né, de forma bem fácil, né, uma pessoa fazendo. Aqui já é o NDVI do MODIS, que é um sensor, né, de resolução moderada, que eu falei que a gente usou para soja lá no Mato Grosso, para mapear as lavouras. Então aqui o dado do MODIS com NDVI, que é um índice de vegetação.
No caso aqui, Cabo Verde, a ideia aqui do Jonathan foi separar o de maior e o menor no estado, né? Para a gente ter uma ideia de onde o NDVI, só que está assim, vermelho aqui no caso é o alto, né? NDVI alto. Então, nesse caso aqui, em de Minas já está com um vigor menor do que em Cabo Verde, né? Então, você tem um diagnóstico geral aqui de valores do índice. E, de certa forma, você vê que o café está variando entre 0,5 e 0,85 os valores de NDVI a cada 250 metros. Isso é importante para balizar como que estão as lavouras do estado, em termos de vigor. No caso de chuva, foi usado o TRMM, que você consegue esse dado, o que é a abreviação? É Tropical Rainfall Measure Mission, uma missão que inicialmente para medir chuva em regiões tropicais e que expandiu para outras regiões do mundo, e você tem um dado a cada... por volta de 100 km você tem um pixel com valor de chuva, de precipitação pluvial. E a gente já testou isso aí, comparando com a estação meteorológica, e bate realmente. Em torno de 90%, 85% de R2 de correspondência. Com a estação aqui da UFLA, já fizemos alguns experimentos. Então, o que é interessante aqui ver? Patrocínio, né? Você vê que tem variação de chuva nas lavouras dentro do próprio município. Não é igual. A chuva não ocorre igual lá dentro. Né? Então aqui são as mais altas, né? Chegou em vermelho aqui é mais alta, né? 1.779 milímetros. E aqui regiões mais secas, já no norte de Minas, né? Que está condizente mesmo, que tem um gradiente aqui de umidade, né? Mais úmido para o sul, mais seco e árido aqui nessas regiões aqui do norte, mas com café ainda, né? Mas você vai ver que aqui o problema de estresse hídrico, né, vai ocorrer bastante mesmo. De forma geral, a precipitação então nas lavouras está variando aí de 1.400, 1.600 na maioria das lavouras. Temperatura, isso aqui já foi o resumo na tentativa de fazer um estudo de geada. Então foi pega a temperatura, tem um dado que é a temperatura às 3 horas da manhã do MODIS, que ele é um satélite que passa à noite. Né? E como é termal você não precisa ser de dia para você avaliar a temperatura, porque ele detecta a emissividade, que é o que foi emitido do solo, do terreno, é o que o sensor detecta. Então você pode passar a noite e consegue medir a temperatura. Então, apenas 0,16% das lavouras apresentaram temperatura noturna menor que 2 graus, que foi o limiar que a gente adotou lá como critério para risco de geada. Então, isso aqui está em nível assim, de resumo, nós vamos melhorar ainda, mas já deu para ver que é possível também ver a variação de temperatura dentro das áreas, temperatura máxima e mínima. Né? Então, um potencial muito grande para monitoramento. Só que isso aqui é tudo com dado histórico, né? O que é a ideia nossa? Usar a antena, coletando dados em tempo real, para fazer uma estimativa em tempo real. Porque, tudo bem, para estudo de zoneamento você vai usar o histórico do clima. Ótimo, já dá para fazer muita coisa. Mas temos que ter informação também momentânea, né? Que é o que nós temos que avançar ainda. Isso aqui já é um resultado antigo, 2008. No caso aqui, quem tinha feito o mapeamento das lavouras, esses pontinhos aqui, isso é tudo lavoura de café no sul de Minas. Foi o pessoal do INPE, o professor Maurício Moreira, ele, apesar de estar lá em São Paulo, ele trabalha com café, e já está aposentando, mas ainda está nativa, e ele passou para nós essas áreas, e a gente pegou o dado de censo municipal, que é o censo no polígono, e jogou dentro das áreas de café. No caso aqui seria a produção do município, né? Porque onde tem água no município não produz café. Eu tenho que jogar aquilo ali para ser mais preciso, espacialmente falando, tenho que jogar o meu resultado dentro da lavoura. Então é isso que foi feito. E interessante também que a gente tem a informação de erro, né? Porque eu vou fazer um processamento para jogar um polígono dentro de uma área menor, que isso aqui chama crigagem de blocos, é um processamento já estatístico.
E aí ele gera o erro, né? Então, onde está vermelho aqui, eu errei mais na interpolação dos dados. Então, é importante, quando vai fazer ciência, não é mostrar um mapa bonito apenas. Você tem que quantificar qual que é o erro daquele seu mapa. Ou vou fazer um estudo de sensoriamento remoto. Mapeei as lavouras, mas qual foi o erro? Então, a gente tem que sempre trabalhar com erro. Porque não existe informação 100% confiável. Sempre vai ter um erro envolvido quando você vai fazer ciência. Então, isso aqui é a vantagem desse método. Você quantifica o erro também. E interessante também o valor da produção, né? Onde está tendo um valor mais alto, em termos de município, né? Nas áreas de lavoura, e o erro da produtividade. Isso aqui nós vamos fazer uma atualização. Estou vendo ali se eu convenço uma doutoranda aqui da engenharia agrícola para assumir de pegar os dados do Geoportal 2018 e tentar fazer para o estado inteiro uma abordagem recente, né? Que isso aqui acabou que a gente fez para palestra só e não publicamos, né? Para tentar gerar publicação. No caso, lembra da CAFUA e da NKG, que é aquelas lavouras que a gente mostrou lá no começo? Então, isso aqui são dados in situ, em malhas, que a gente pegou e fez os mapeamentos eu separei algumas só, altitude, matéria orgânica, argila, capacidade de troca de cátions e a produtividade. Então, que eu falei para vocês, a gente tem visto muita influência dessas variáveis aqui. Aqui você entra na fertilidade, né? Então, elas têm tido muito a ver com o padrão espacial da produção, né? Onde está alto aqui também, né? Então, tem uma correspondência de valores que a gente tem visto que tem funcionado bem. E aí, fazendo um extrato aqui da CAFUA, já foi feito o estudo de imagem, pegamos imagem de 2006, que tem acervo, que foi a época que eu coletei dados lá na lavoura. Então, esse NDWI, ele correlacionou muito bem com a umidade do solo, detecta a umidade, e, de certa forma, indiretamente com a argila. Onde tinha mais argila, teve mais umidade, mais matéria orgânica, e o sensor remoto também conseguiu detectar isso. Né? Então, já é uma abordagem do que a gente pensa no futuro, para algumas lavouras, se é possível de, com a imagem do sensor, você estudar o solo. Né? Então, fazer essa relação para conseguir ter uma ideia de como que é o solo ali embaixo daquelas plantas. Né? Na NKG, já foi isso aqui é a malha amostral da bactéria, onde está alto a severidade da bactéria aqui por volta de 100%, né? Esses pontos em vermelho. E pegamos a imagem também, termal no caso. Então ficou interessante aqui, porque isso aqui tive que insistir com um acadêmico aqui, não queria pôr a termal, mas põe a termal, aquela preguiça, então põe a termal que vai ficar. Aí pôs, que foi o que conseguiu publicar o artigo. Que o editor da revista, quando ele viu o resultado da termal, falou: não, isso é realmente, né, onde a doença estava alta é onde a temperatura aumentou também na lavoura. Que tem tudo a ver, né? Se você for pensar no ataque do micro-organismo, ele vai começar a minar as características fisiológicas da planta. Então, isso vai alterar trocas gasosas, né? A planta não vai conseguir, a planta doente ela não regula a sua própria temperatura tão bem quanto uma planta sadia e vai aumentar a temperatura daquele ponto. Então, isso é natural em vegetação. Né? Todo mundo que chega aqui na hora do dia, no sol pleno, vai parar o carro, quer procurar uma sombra. Né? Ainda tem um cara que fala que vegetação não tem controle térmico de temperatura, você usar a vegetação como indicador. Né? Tem gente que fala: não, você pode desmatar tudo que não vai afetar a temperatura do planeta. Mas ele para o carro debaixo da árvore. Então também condizente o raciocínio dele com a situação prática. Então a gente vê muito isso no sensoriamento termal. Você pega, por isso que para mim é muito claro, né, o efeito da variação de temperatura com desmatamento. Eu pego a imagem termal da área desmatada, o brilho de calor é muito maior no terreno exposto. Não tem discussão. E a gente já tem visto até variação de temperatura na própria linha do café em função da exposição solar da planta também. Tem às vezes variação de 3 graus, só da face de sombreamento ou não. Né? Então,
tem esse efeito realmente, porque a planta tem as suas características fisiológicas de funcionamento que vai regular a própria temperatura. Então, no momento do ataque de uma praga, de uma doença, vai afetar a temperatura da planta, que pode ser mapeada, isso em diferentes épocas, né? Isso aqui já é uma lavoura da Epamig, estudo mais recente. Então, é uma área com controle, sem o controle da ferrugem, né? Essa época aqui de fevereiro é que ficou mais nítido, a área sem controle, o valor de incidência foi muito maior aqui em vermelho do que a área com controle, né, químico. E a gente viu que tem variabilidade também dentro da área, né? A ferrugem não ocorre igual na lavoura. Isso aqui também já é resultado dos alunos aqui, né? Do mestrando, do Matheus. Então ele já conseguiu ver que alguns índices, o NDVI, o NDMI, CI e MSR, foram os que mais correlacionaram em fevereiro com a ocorrência da ferrugem no campo. Então, apesar de ser um índice de vegetação, foi possível verificar que ele afetou o valor de brilho do pixel em função da intensidade da doença na área. Ainda está em fase de publicação também. Isso aqui já é um outro estudo em Carmo do Rio Claro, que foi usado esse algoritmo Metric, que é do R também, né, aquele software gratuito, para calcular a evapotranspiração na lavoura. Então a gente viu que isso aqui são lavouras irrigadas, essa aqui é sequeiro, pivô, autopropelido e gotejo. Então foram vários tipos de irrigação na área, por isso a necessidade de estudar a evapotranspiração ali, com dados de imagem orbitais também. Então conseguiu detectar variação em determinadas épocas do ano, a evapotranspiração foi maior, né, do que outras. Então, além de favorecer o manejo da irrigação na área, a ideia nossa é verificar a relação agora. Tivemos um convite ali do Nefit também para escrever um capítulo, que a gente vai colocar o dado de doença aí, porque tem avaliações de doença em malha dessas áreas. Porque é pouca informação sobre o efeito da evapotranspiração na doença, em ocorrência de doenças, né? A parte de epidemiologia tem que ser muito estudada ainda. Então a gente vai tentar ver se vai conseguir algum resultado aqui colocando doença também. Isso aqui é exemplo da CAFUA, já imagens de altíssima resolução espacial, que é um tipo de sensoriamento remoto muito interessante, mas tem um apelo comercial muito grande, porque os setores públicos, mundialmente falando, não conseguem gerar esse produto gratuito, então ele acabou indo para o ramo de empresas comerciais. Então essa imagem, no caso, a gente teve que comprar, é uma imagem QuickBird. Então eu consigo ver com detalhes aqui as linhas de plantio, né? Isso aqui está uma composição infravermelha, então onde o vermelho está mais intenso, a lavoura está mais vigorosa, de 2003, né? Já é um dado antigo. E calculando o NDVI da lavoura, a gente já tem uma informação aqui espacial, né, do vigor. Então, já um tipo de sensoriamento já de alto detalhamento. O WorldView 2 também já é melhor do que o QuickBird, que é mais antigo, que o QuickBird já tem uma relação, quanto maior a resolução espacial, os sensores têm menos resolução espectral, porque o detalhamento é tão grande que se eu for ficar colocando muita banda espectral, vai ficar muito pesado o arquivo. Então acaba que a tecnologia ela caminha muito em função do que é possível fazer. E o WorldView 2 ele já revolucionou, porque são 8 bandas espectrais com alta resolução espacial. Então foi um produto na época que a empresa investiu muito, né, em difundir, tanto que essas imagens aqui eles cederam para a gente gratuitamente. Não, essa aqui foi comprada, né, pela patologia. Mas umas lá de Mato Grosso que eu trabalhei, a empresa cedeu para a gente usar o produto, né. Então aqui são aquelas lavouras lá onde ele calculou a evapotranspiração numa imagem de altíssima resolução, e aqui em outras épocas, né? Então essa aqui em 12 de 2012, uma composição infravermelha, então onde o vermelho está mais intenso aqui, mais vigor, e aqui já no mês 4, isso aqui não é café, mas olha como que
captou bem as manchas aqui, né, não sei se é nematóide, o que é isso aqui nessa lavoura. Aqui também no pivô ele detectou algumas falhas, então você já consegue, porque o nosso objetivo é sempre captar a variabilidade, né? Se eu trabalho com uma lavoura que na imagem ela fica muito uniforme, não tem muita graça. Eu quero ver o padrão de variação, para poder interferir ali no ambiente. Com o drone, pessoal, já estamos caminhando aí para o final, né? Então, isso aqui é a vitrine, né? Vocês conhecem lá. Já uma fotografia RGB do drone, da lavoura. Então, a gente já tem um detalhamento muito grande, porque voa em baixa altitude. E a partir daí foi feita a modelagem. Então, como o drone ele faz diferentes rotas de voo, captando imagens com diferentes angulações, é possível explorar a estereoscopia. O que é a estereoscopia? Você estudar 3 dimensões, né? Gerar um modelo tridimensional da área, que é o que foi feito aqui. Foi feito um modelo digital e, na verdade, cada plantinha ali foi mapeada com GPS antes, né? O ramo ortotrópico foi lá com bastão, com GPS, pegando a coordenada com alta precisão, um levantamento RTK, que é Real Time Kinematic, em tempo real a gente consegue coordenada com alta precisão de cada vértice. Então, isso aqui também foi o Gleidson que foi lá, ele já fez o levantamento, aí gerou o modelo digital da superfície, depois que envolvendo aqui as plantas, né? Você vê que tem ponto aqui que está com variação devido à altura da planta. Depois só o que estava embaixo da planta, que é o modelo do terreno, que com base no dado do GPS foi interpolado, aí a planta ficou eliminada, e depois fazendo a diferença dos dois, foi possível extrair a altura das plantas apenas, que era o interesse nosso lá, avaliar o potencial do drone para mapear a altura de planta, para ver se depois uma planta mais alta produz mais, né? Aí vai vir a pesquisa científica depois em cima disso. Então, um desafio aí e deu um resultado bom, a não ser esses pontos aqui, em que tem uns pontos ali na lavoura que está tendo, a planta secou por algum motivo, está pouco vigorosa, aqui teve um pouco de falha, de erro maior para determinar a altitude. Mas a planta bem folhada, o drone conseguiu captar bem a altura das plantas. E depois a gente tem que avançar no algoritmo para mapear cada planta, né? Contar cada copa aqui, né? Separar elas, né? Fazer isso automaticamente. Vai ter que avançar um pouco na pesquisa para chegar nisso. Então, geramos o modelo tridimensional da lavoura. Olha aqui os pontos de falha. Então, isso aqui já é um 3D. Vamos dizer assim, até o eixo aqui do software, né? Isso aqui já usando software comercial, né? Não tem uma tecnologia ainda brasileira, você tem que comprar um pacote tecnológico. Mas olha que interessante, né? Então é possível fazer um mapeamento detalhado até de falhas aqui na lavoura, de forma 3D, pegando até a altura das plantas. Aqui é outra visão, de outras posições, né? Então olha só como é que ficou interessante aqui alguns pontos, como ele detectou algum problema ali que está tendo. E já olhando por cima, né, isso aqui já não é tridimensional, mas o 2D. Então, aqui já foi a ideia de verificar qual o índice de vegetação, porque o drone ele tem a limitação espectral, que é o que eu falei para vocês. Ele é muito bom em resolução espacial, mas perde em espectral. Se tivesse uma câmera muito espectral no drone, ia aumentar o preço, ficar caríssimo. Você colocar banda infravermelho, termal, né? Você vai ficando muito caro de produzir. Então, a gente está pensando em tentar uma correlação do RGB do drone, que é o dado barato, que é só na cor do visível. O RGB é o visível, que o olho humano enxerga. Então, já existem alguns índices RGB e a gente tentou correlação com o dado do Sentinel, que é o dado orbital. Por que a gente quer uma relação com o dado orbital? Porque o orbital não precisa ir lá na lavoura fazer o voo. Não precisa fazer a missão de levantar o drone, porque o sensor já está passando a cada 5 dias no mesmo ponto.
E aí você vai falar, mas o drone não tem interferência atmosférica. Mas tem sim, se tiver uma nuvem em cima vai prejudicar a forma que as imagens são formadas também. Porque ele precisa do sol irradiar o terreno para refletir aquela energia para o drone captar. Então se tiver nuvem em cima do drone também vai formar imagens mais escuras, vai ter menor insolação. O interessante é que o índice conseguiu captar, o valor mais alto desse índice GLI, deu para ver a diferença de vigor naquele pedacinho da lavoura. Esse aqui é o visível, que o olho humano vê, e esse aqui já é o índice. Isso aqui já foi, então, a relação com a imagem orbital, né? Então, chegamos numa equação, então foi possível correlacionar, e aí vamos tentar depois escrever isso, né, para detalhar melhor os resultados, porque é um resultado interessantíssimo, que vai, assim, se isso ocorrer para as outras áreas, aí revoluciona mesmo, né, o uso do dado orbital do Sentinel. E o outro índice aqui, o NDVI, calculado com a região do visível, que é uma proposta usando o RGB. Né? Então, algumas abordagens. E o outro índice, que é o VARI também, mais um outro índice que pode ser feito usando as 3 bandas, nesse caso aqui, do drone. Então, um potencial de resolução espacial muito grande, com câmera de baixo custo, já é possível calcular índice de vigor. Então, o último estudo aí que a gente trouxe, né, esse aqui é o Sentinel também, que a gente fez a correlação, aquele lá é o Sentinel 2. O Sentinel 1 é um dado de radar. Então, a gente tem um estudante aqui também mexendo nessa linha do radar, que com os dados do Sentinel 1 aplicado em lavoura cafeeira lá de Presidente Olegário. Então, o que ele fez aqui? Só para mostrar para a gente, pedir para ele pegar uma imagem na mesma época do radar e do multispectral, com nuvens. Olha o que acontece no radar. Ele elimina as nuvens. Não é que ele elimina, né? Como é micro-ondas, a onda passa pela nuvem e ela não sofre interferência. Então a imagem é formada como se não tivesse nuvem em cima da região. Isso já foi muito usado na época do projeto Radan, né, na Amazônia, porque a Amazônia chove muito, precisa monitorar a floresta, tem que ter uma tecnologia dessa. Porque sempre vai ter uma nuvem em cima de uma área lá na Amazônia. E a gente está querendo trazer isso aí para a agricultura, para ver se com o radar a gente consegue extrair informação da vegetação, de produtividade, né? Então você vê que o Sentinel 2 sofre problema de interferência de nuvem, ou seja, para usar o Sentinel 2 teria que buscar no catálogo uma época sem nuvem. E com o Sentinel 1 não, eu já consigo estudar o ano inteiro. Né? Então esse aqui que são resultados futuros que a gente pretende avançar mais. Então, pessoal, como conclusões, né? Então a gente viu aí potencial muito grande de usar o sensoriamento remoto para estudar a cafeicultura, tanto em nível local de lavoura como em nível de estado. Né? Então, pensando aí também em organismos praga, né? Apesar do organismo ser microscópico, a gente está vendo relações por fatores indiretos, com índice de vegetação, né? Está sendo possível até ver o organismo praga. Então, futuramente pensando em escrever melhor esses trabalhos para fazer uma adequada publicação, que a gente tem que divulgar isso de uma forma científica, né? Não adianta só mostrar imagens aqui, depois vamos ter que provar mesmo, né, que aquilo foi realmente efetivo. E, além disso, tentar montar sistemas de alerta, né? que é tentar fornecer resposta próxima de tempo real para o produtor rural, para as empresas, né, que estão ligadas à área da cafeicultura. Então, eu coloquei aqui algumas referências que a gente usou, né, alguns livros, extraímos algumas imagens, alguns artigos, aquele da bactéria, né, já foi publicado. O Maurício Moreira também, que mexe sempre com café, tem um livro na área. O Cafeicultura de Precisão, a Presidente Olegário, que é a foto da capa, é essa do radar. E os agradecimentos. Então, sem os alunos, né, a gente não consegue fazer, realmente, fica envolvido muita atividade de aula, do dia a dia, até atividade, às vezes, administrativa da universidade.
Então a gente tem que contar com o apoio mesmo do pessoal que está dedicando 24 horas do dia, né, da semana inteira na pesquisa e fazendo revisão de literatura, buscando baixar essas imagens, extrair informações, às vezes tem que fazer correções adicionais, tem muito resultado que eu nem trouxe aqui, tanto antigo como novo, que a gente tem feito muito mais, porque infelizmente a gente tem que montar a palestra num período curto de tempo e depois vai, ficou faltando aquilo, outro resultado, né? Então, o pessoal do grupo de pesquisa, nós estamos com uma equipe boa agora, né? Então, o Jonathan, o Leidson, o Marcos, o Matheus, o Pedro, está sempre chegando gente aí. A gente espera que esse problema da Bolsa seja restabelecido, para o pessoal ter mais interesse em entrar também na área acadêmica, né? E seguir essa linha de ciência. E professores, né, que eu citei aqui, tem muitos outros, né, mas alguns que estão mais envolvidos com esses dados que a gente apresentou, o Edson, o Fábio, o Marcelo Oliveira, a Elizabeth, que montou todo esse aparato da antena e já jogou na nossa mão essa tarefa de falar, não, já está tudo pronto, agora vocês têm que usar. Então eu acho que está fácil agora, né, da gente começar a colocar em funcionamento. Então a gente tem que muito agradecer. Eu já estudei aqui na UFBA, então a gente sempre tive muito apoio aqui dos professores, convivência aqui excelente, tanto em termos de graduação como de pós-graduação. Então, quem está aqui nessa região tem que aproveitar isso, esse potencial de interação aqui na universidade. É um momento, quem está fazendo pós-graduação, ou até o pessoal da graduação, é um momento que depois ele não volta mais. Então tem que ser bem aproveitado, né, para a gente tentar colher frutos. Alguns às vezes já tem que pensar em definir uma carreira, e vocês estão vendo que o mercado está muito competitivo, de forma que você fazendo muito às vezes pode ser pouco, né, e muitas vezes não é nem competição com um colega, é competição própria, né, da gente conseguir dar um retorno que a área merece, devido a esse potencial que gera na economia da região, potencial social também, da cafeicultura. Então, a gente fica muito, muito feliz de estar na região aqui, conseguindo trabalhar com café e com uma tendência de perspectiva futura muito grande do sensoriamento e processamento de imagens na cafeicultura. Então, muito obrigado, e depois a gente fica aí para perguntas no momento do debate, depois da segunda palestra. Muito obrigado.